Continuando a correção da revisão, vamos agora para a questão 5, que diz assim: Caio tem um carrinho de brinquedo, que é uma miniatura do carro de seu pai. A razão entre o comprimento do carro do pai e o comprimento do carro de Caio é 14. Já aproveito aqui para fazer uma ressalva. Aqui na questão está 14, mas na verdade era para ser 14 sobre 3. Então vocês fazem essa ressalva aí na hora de estudar, tá bom? Então, a razão entre o comprimento do carro do pai e o comprimento do carro de Caio é 14 sobre 3. Faça essa ressalva aí. Se o carro de Caio tem 0,9 metros de comprimento, qual é o comprimento do carro do pai de Caio? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, a questão, de forma bem resumida, ela falou o seguinte, ele disse que a razão entre o comprimento do carro do pai, e o carro de Caio, vou colocar aqui P de pai e C de Caio. De Caio é igual 14 sobre 3. Então eu vou montar dessa forma aqui, A razão entre o comprimento do carro do pai com o do Caio, que é o filho dele, é igual a 14 sobre 3. A questão disse isso aí, que a razão deles dois é 14 sobre 3. Aí, se o carro de Caio tem 0,9 metros de comprimento, no lugar de C aqui eu vou colocar 0,9 metros de comprimento, porque ele deu aqui o valor do comprimento do carro de Caio. Então vai ficar o comprimento do carro do pai sobre o de Caio, que é 0,9. É igual, essa razão é igual a 14 sobre 3. Pronto. Aqui a gente arrumou a razão. Agora é só multiplicar os meios pelos extremos. P, que é o tamanho do carro do pai, vezes 3. E vai dar 3P igual 0,9 vezes 14, que vai dar 12,6. O 3 vai passar agora para o segundo membro dividindo. E desta forma, o tamanho do comprimento do carro do pai vai ser 12,6 dividido para 3 vai dar 4,2 metros. Pronto, então a resposta é 4,2 metros. Esse é o comprimento do carro do pai, certo? E a alternativa correta é a alternativa B. Letra B é a alternativa correta. Não esqueça de fazer essa ressalva que eu falei. Lá na questão onde que diz que a razão entre o carro do pai e de Caio, que é o filho, é 14. Só que na verdade é 14 sobre 3. Faça essa ressalva aí. Coloque 14 sobre 3 para poder dar certo. Próxima questão. Sexta questão. No pátio de uma escola, a professora de matemática pediu que Júlio, que mede 1,60 de altura, se colocasse em pé próximo de uma estaca vertical. Em seguida, a professora pediu a seus alunos que medissem a sombra de Júlio e o da escada. Os alunos encontraram as medidas de 2 metros e 5 metros, respectivamente, conforme ilustraram as figuras abaixo. Então, essa sexta questão fez aí a narrativa, mas já deu aqui o desenho, já o esquemazinho, para a gente ficar até mais fácil de acompanhar. Aqui vai ser a escada, a escada, a altura da escada é X, ele vai querer descobrir. E aqui é o tamanho da sombra dessa estaca, né? Que é a estaca. Tamanho da sombra da estaca. E do lado, ele colocou aqui, aqui sendo como a altura dessa pessoa, né? E o tamanho da sombra que deu, deu 2 metros. Que está tudo em metros, essas unidades de medida, certo? Então, aqui é o menino aqui, Ele não botou aí, mas é como se fosse aqui um menino. Aqui é a altura do menino, 1,60 m. E aí,
gerou uma sombra aí de 2 metros aqui, ó. Supor aqui que o reflexo do sol, né? Deu no menino aqui e aí gerou uma sombra de 2 metros. No mesmo instante em que uma estaca de uma certa altura gerou uma sombra de 5 metros, certo? Então a questão quer descobrir qual a altura dessa estaca, que é x. Então vamos lá, ó. Usar aqui, montar as razões de semelhança, né, entre as duas figuras. Eu posso fazer, ó, x sobre o lado correspondente dele, ó, que no caso vai ser a altura do menino, 1,60 igual a 5 sobre a medida do lado correspondente, que é 2. Pronto. Agora é só multiplicar os meios pelos extremos, ó. X vezes 2 e 1,6 vezes 5. X vezes 2 dá 2x igual 1,6 vezes 5 vai dar, deixa eu ver aqui, 16, 8. Vai dar 8. 2 vai passar dividindo, fica 8 dividido para 2 e x é igual a 4 metros. Então, ó, o valor de x aqui que a gente encontrou é 4 metros, que é a altura da estaca, certo? A altura da estaca. A alternativa correta aqui será a letra B. Gabarito, letra B de bola. B de bola. Está aí a sexta questão. Próxima questão. Questão 7. Vamos ver aqui a sétima questão. Ó, dois quadrados são semelhantes. Dois quadrados são semelhantes. Considere, então, um quadrado cujo lado mede 8,5 centímetros. Ó. Então, a questão aqui disse que temos dois quadrados quaisquer. Dois quadrados aí quaisquer. Ainda não estou sabendo o tamanho deles, né? Mas, ó, vou colocar aqui um maior e um menor. Aí ele disse que um desses quadrados mede 8,5 centímetros. 8,5 centímetros. Qual será o perímetro de outro quadrado se a razão de semelhança entre o primeiro e o segundo for 0,4? Ó, temos aqui dois quadrados. Um quadrado foi dada a informação, a medida do seu lado. Aqui é a sétima questão, pessoal. Coloquei a oitava questão, mas é a sétima questão. Então, tá aqui os dois quadrados. Um quadrado foi dado a medida do seu lado, ó, 8,5. O outro quadrado não foi dado a medida do seu lado. Então, eu vou chamar aqui de x o lado, ó, certo? Como a questão aqui falou de razão entre perímetros, então eu vou ter que saber os perímetros para montar a razão. Que lá falou razão entre perímetros, então eu vou usar os perímetros desses dois quadrados para montar a razão. Esse primeiro, como a medida do lado que é 8,5 e é um quadrado, então todos os seus lados será 8,5. Desta forma, qual é o perímetro desse primeiro quadrado? 8,5 mais 8,5 vai dar 17, né? Com mais outros dois lados de 8,5 vai dar 34. 34 centímetros. Esse é o perímetro desse primeiro quadrado, que foi dada a informação aqui, ó, da medida do seu lado. Esse outro quadrado, eu não sei a medida do seu lado, ó, então eu chamei de x. Logo, se aqui é x, ó, todos os lados são x. Quando eu somar x mais x mais x mais x, eu posso dizer que o perímetro desse quadrado é 4x. 4x, certo? Voltando lá para a questão agora. Depois do ponto, ó, diz assim, qual será o perímetro do outro quadrado, no caso desse quadrado aqui, ó, qual é o perímetro dele? Nós vamos descobrir. Se a razão de semelhança entre o primeiro e o segundo, ó, for, ele disse assim, ó, que a razão de semelhança entre o perímetro do primeiro com o perímetro do segundo, ó, a razão de semelhança, ó, o perímetro do primeiro com o perímetro do segundo, que é 4x, é igual, lá disse na questão, 0,4. Ele disse que o perímetro do primeiro quadrado,
a razão, né, entre o perímetro do primeiro quadrado, ó, que é esse aqui, a razão dele com o segundo quadrado, que é 4x, a gente viu que é 4x, é igual a 0,4. Isso aqui a questão falou lá. E aí eu já organizei e montei a razão. Certo? Montada a razão, agora é só calcular. 4x vezes 0,4. Vamos ver quanto vai dar, ó. 4x vezes 0,4 vai dar 1,6 x igual, multiplico a outra diagonal aqui, ó, 34 vezes quem está aqui embaixo, ó, 1. Não tem ninguém, existe um oculto. Vai dar o próprio 34. Agora, eu vou deixar só x igual a 34 dividido para 1,6. E desta forma, o valor aqui de x será 34 dividido para 1,6, vai dar 21,25 centímetros, tá? Esse daqui é o valor de x. Só que eu quero descobrir o perímetro. Ó. O valor de x é apenas o valor de um lado, ó, a medida de um lado. Então, ó, x aqui, ó, x é 21,25. Então, significa que esse lado aqui mede 21,25. Esse outro também 21,25. O outro 21,25 e o outro 21,25. Certo? Então, nós vamos chegar no resultado do perímetro, ó, somar os quatro lados. Ou então, simplesmente, ó, pegar essa parte aqui, ó, que eu já tinha dito que o perímetro é igual a 4x, né? 4x. Então, eu posso muito bem dizer, ó, que o perímetro é 4 vezes, que é o x, ó, 21,25. E desta forma, o perímetro será igual a 21,25 vezes 4. Vamos ter 85 centímetros. 85 centímetros. Então, temos aí a alternativa correta, ó, alternativa C. Ó, letra C. Vai ser a alternativa correta. Ó, nosso gabarito dessa sétima questão. Continuando, oitava questão, para poder a gente concluir, ó. Vamos ver aqui a oitava questão. Observe a figura abaixo. Foi dada aí duas figuras abaixo. Ó. Novamente, está mostrando aí um homem e sua sombra. E no mesmo instante um prédio e a sombra projetada no mesmo instante. Ó. Um prédio projeta no solo uma sombra de 50 metros. Deixa só eu projetar aqui, que fica melhor a gente entender. Ó. Um prédio no solo, ó, projeta uma sombra de 50 metros. Então, aqui, ó, o prédio projetou uma sombra de 50 metros de extensão no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m, aí tem lá uma pessoa de 1,80 m, uma pessoa de 1,80 m, aqui, ó, projetou uma sombra de 3 metros. Uma sombra de 3 metros, ó. Então, formou mais ou menos assim essa figura, tá? A altura do homem aqui é 1,8 metros. 1,80 m, tá bom? E a altura do prédio é que ele chamou de H, a altura do prédio. Então, vamos considerar essas informações aí que foram dadas, ó. Então, vamos lá. A questão, resumindo, a questão quer descobrir a altura do prédio. Então, vamos lá, montar a razão aí, ó. A altura do prédio aqui, ó, que eu chamei de H, sobre o mesmo lado correspondente, que no caso vai ser a altura do homem, que é 1,8, será igual à sombra do prédio sobre a sombra do homem. Fica assim. E agora é só resolver aí, ó, os meios pelos extremos. Ó. H vezes 3 e 1,8 vezes 50. H vezes 3 vai dar 3. H igual 1,8 vezes 50 vai dar 90. O 3 agora vai passar dividindo, ó, vai ficar só H igual 90. O 3 passa para o segundo membro dividindo. 90 dividido para 3 vai dar igual a 30 metros.
30 metros, certo? Então, a altura do prédio, a altura H do prédio, é igual a 30 metros. A oitava questão não tem alternativa, então, ó, está aqui o cálculo e está aqui a resposta. A altura é igual a 30 metros, a altura do prédio, que a gente descobriu, certo? Então, até aqui a gente faz a conclusão da correção, da revisão para a prova, certo? E bons estudos para todos. Corrijam aí as respostas que vocês já tinham feito. Vocês tentaram responder e já me enviaram, certo? Corrija alguma coisa se for preciso e estude bastante, certo? Então, tchau, tchau e até a próxima.